Olá, tudo bem? Só passando aqui para responder rapidamente uma pergunta. A fé para crer em Jesus, ela é nossa ou ela é dada de Deus? Respondendo isso, que às vezes vai quebrar muitos paradigmas de muitas igrejas a respeito de que a fé é nossa e que nós que respondemos ao chamado, isso é verdade, nós respondemos ao chamado do Evangelho, mas a fé ela não é nossa. Respondendo isso, do texto da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 vai dizer que Deus nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo não está falando que a gente estava morto biologicamente, mas sim espiritualmente, e Deus nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Dentro disso também a gente vai ver lá em Colossenses, no capítulo 2 no versículo 13 diz que quando estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Dentro disso, a Bíblia está cheia de versículos a mostrar que nós estávamos mortos e nós não podíamos responder ao Evangelho. Continuando na carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer três afirmativas porque nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. A primeira, ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. A segunda, ele vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E terceiro, ele vai dizer que nós andávamos segundo a nossa carne, fazendo a vontade da carne e das nossas inclinações. Dentro disso, ninguém poderia chegar a Deus, porque por causa do nosso pecado existia um afastamento entre nós e Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não deixou nós naufragar no pecado, nem sucumbir nele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 2 no versículo 8 e 9 ele vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A graça é um favor merecido. Deus deu, não merecemos, mas Deus deu a graça. E ele vai dizer assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé. A via para chegar a Cristo é a fé. E agora ele vai dizer o que vai quebrar o paradigma. Isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? Tanto a graça como a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você pode virar para mim e perguntar assim: irmão John, você está dizendo que para crer em Deus, ele imputa a fé em nós para respondermos ao Evangelho? É isso mesmo que eu estou te falando. Paulo, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, no versículo 2, ele pede à igreja para orar por ele, e ele diz assim: orem por mim para me livrar dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. A fé é só daqueles que Deus escolheu conforme ele quer. Deus seria injusto se nós merecêssemos a fé para responder ao Evangelho e ele não desse a todos. Já que estamos mortos em nossos delitos e pecados, ele dá vida para responder ao Evangelho quem ele quer. Ele imputa fé a quem ele quer, porque ninguém merece, porque todos se extraviaram, não um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, dentro disso, nós estamos cheios de adjetivos pecaminosos a respeito de como estamos com Deus. Diante disso, ele vai dizer que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Nós estamos rumo ao inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não nos deixou sucumbir. Ele nos deu fé para respondermos ao Evangelho. Mas aí você fala, a fé é minha. Mas eu vou te fazer uma pergunta. No versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, vai dizer que ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Deixa eu te dar um exemplo. Quando alguém morre e a gente vai velá-lo, a pessoa está lá morta. Se você chegar lá e gritar no ouvido dele sobre o evangelho, se você gritar para ele levantar, ele vai levantar? Não, não vai, porque ele está morto. Assim é o exemplo que eu te dou. Nós estávamos mortos espiritualmente. E para a gente escutar o chamado do Evangelho, a convocação que Deus faz, Ele abre os nossos ouvidos, ilumina o nosso coração, traz clareza à nossa mente, para a gente crer no Evangelho. Como é que a gente crê?
Ele imputa a fé em nós e nos dá vida, para que a gente responda agora com a luz da fé, responda ao Santo Evangelho. Dentro disso, tem inúmeras questões a isso, mas em poucas palavras posso te dizer. A fé não é nossa, ela é um dom de Deus e ela não é também por obras, como no versículo 9 de Efésios fala. E não vem por obras para que ninguém se glorie. Muitos acham porque faz alguma coisa, eles podem ser salvos, mas não é isso. Ser salvo é por intermédio de uma pessoa só, nosso Salvador Jesus Cristo. Dentro disso, ele nos traz clareza e iluminação à nossa mente para respondermos o Santo Evangelho. Deus não só nos chama, ele estende a mão para pegar a nossa mão que estávamos mortos e ele nos ilumina com a fé para que possamos erguer a mão e segurar na mão dele. Então não se glorie, mas fique feliz. Se o seu coração busca e clama a Deus, se você tem dúvidas da sua salvação, será que eu estou sendo salvo? Será que Deus me salvou? Será que Ele imputou a fé em mim também? Ou será que eu ainda faço parte deste mundo, segundo os desejos do mundo, segundo se eu ando segundo o príncipe da potestade do ar? Será que eu faço os desejos da minha carne? E a Bíblia vai dizer que todas essas coisas é contra a vontade de Deus. Então, se o seu pensamento você intuita isso, significa que ele já tem trabalhado no seu coração para que você creia nele, que você biologicamente está vivo, mas espiritualmente está morto. E somente pela graça divina, monergista, Deus pode nos trazer de volta à vida para que respondamos ao Evangelho. Que Jesus te abençoe. E se há alguma dúvida, pode contar aqui comigo. Se eu não saber responder, a gente procura, mas o Evangelho ele é claro e é nítido a todos aqueles que são convocados ao Evangelho. Porque a Bíblia vai dizer que é loucura para aqueles que se perecem, mas para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus.